E eu vou falar para vocês agora, vai gerar um temor no coração de vocês, porque o temor do Senhor no coração de uma pessoa vem através da sabedoria. A sabedoria vem através do entendimento e o entendimento vem através do conhecimento. E o conhecimento vem através de um coração quebrantado. E se você abriu esse link, é porque o seu coração está quebrantado. E você não pode perder. Você que está aqui nessa transmissão, você que recebeu a notificação do YouTube, abriu o link, você que recebeu no grupo de Brasil em Oração, Itabirito em Oração, você que recebeu de alguém que enviou para um grupo e você está nesse grupo, crê que é Deus trazendo você a aumentar o temor. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é o EC519 de todos os dias, começando no domingo, como hoje nós estamos aqui com todos vocês, hoje que é dia 23, o EC519, e amanhã vai ser o Rodrigo Rodrigues, quando for na terça-feira, a Valdenice Freitas, quarta-feira é o Gafarel da Silva, na quinta-feira a Cátia Virgínia, na sexta-feira é o Rafael Mendes, terminando no sábado com a Zélia Sacramento. Muito bem, essa é a equipe do EC519. E tem a equipe das Mães em Oração. Todos os dias, de segunda a sexta, a oração das 9h15. A oração da manhã, 9h15. Mas tem também a oração da manhã, 6 horas, oração Paz para Acidente. É um programa de 10 minutos que a gente faz na rádio e aí a gente traz também para o canal É Tempo de Oração. Muito bem. Você diz bem assim, mas pastor Lira, o que vai impactar em nós assim, ao ponto de nos trazer o temor do Senhor? Acompanhe. Acompanhe. Você já se inscreveu? Se não inscreveu, quem não é inscrito, se inscreva, clica também no sininho para poder você receber as notificações. Quero trazer, antes de tudo, também aqui essas informações do canal e do ministério. Está aqui, o Ministério e o canal, ligado ao outro. Seja um mantenedor do Ministério Tempo de Oração, está aqui o QR Code, chave do Pix, como também o site, temos aí essas informações, nosso livro. O endereço para vocês aqui de Itabirito, nós temos Rua José Benedito 375, Santa Efigênia, aqui no bairro de Santa Efigênia, em Itabirito. Quero convidar vocês para estarem conosco hoje, às 18 horas, o culto de oração, de adoração e louvor. Tá bom, então. Aí estão as informações, qualquer coisa, você vai dar um pausa e pegar mais aí. Se quiserem entrar em contato comigo, o telefone está aí. Se quiserem adquirir um livro meu, também está aí. Estão aí os livros. Muito bem. Vamos para o que interessa agora. A semana passada, eu falei do livro Primeiro Reis. Primeiro livro, primeira carta. Primeiro livro Reis, primeiro Reis. Hoje eu estou falando de segundo Reis, segunda carta ou livro de Reis. E nesse segundo Reis está dizendo assim, vamos falar do livro de segundo Reis. Olha aqui o que diz. Segundo de 2 livros, quer dizer, primeiro Reis, segundo Reis, continuamos acompanhando os acontecimentos após a divisão dos reinos e conhecemos a história do profeta Eliseu, que sucedeu o profeta Elias. Quer dizer, sucedeu, quer dizer, ficou no lugar do profeta Elias. Ao longo dos 25 capítulos, acompanhamos a tentativa dos profetas em alertar as pessoas sobre o juízo de Deus para que deixem de crer em outros deuses e passem a viver com a crença no Senhor. Mas todo o trabalho é vão. Os diversos reis que governam em Israel
e Judá, quer dizer, o reino agora já está dividido, Israel e Judá, acabaram afastando ainda mais o povo de Deus. Muito bem. Então, eu acho que seria bom eu trazer já para todos vocês essa primeira etapa aqui, da divisão dos da divisão do reino de Israel. Muito bem. Aconteceu no ano 722. A profecia se cumpriu no ano 722. Deixa eu afastar aqui um pouquinho esse computador, vai balançar a câmera, mas eu tenho que afastar aqui porque está cortando ali minha careca. Então, aconteceu no ano 722 a.C. A profecia se cumpriu. Que profecia que se cumpriu? Vamos ler comigo? Eu vou colocar aqui no livro de Reis, primeiro Reis. Vou ter que voltar tudo aqui. Deixa eu voltar. Primeiro Reis. Deixa eu botar logo na tela aqui, porque aí vocês vão ver aqui como é que a gente trabalha. Né? Eu já botei na tela. Ó. Primeiro Reis, capítulo 11. Vamos ler aonde que começa aqui essa divisão. Você vê de que esse ano aqui do Salomão ainda está vivo. Então é mais ou menos o ano 900, antes de Cristo. A profecia vem se cumprir há cerca de 200 anos depois. Olha aqui, ó. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edonitas, sidonias e etéias. Olha quantas alianças políticas que ele fez casando com essas mulheres, ó, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. Então, justamente essas filhas, Faraó, de Moabitas, de Amonitas, de Edomitas, de Sidônias e Etéias, foi a que Deus falou que não chegasse a elas e nem elas a vós outros, povo de Israel, para todo mundo, quanto mais para o rei, né? De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes outros deuses. A estas se uniu Salomão com Amon, viu? E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Está vendo? Se cumpriu. Deus disse que não fosse, não se aproximasse, não chegasse, que ia perverter o coração. Então, se cumpriu. Isso aí foi lá atrás ainda. Vamos lá, versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto, quer dizer, um altar a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Está aqui, ó, indignou contra Salomão, certo? Então, começou a chegar aqui, ó, conta. Porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera.
Então o Senhor tinha aparecido para Salomão duas vezes e falava com ele logo no início. Quer dizer, começou muito bem, né? O Senhor começou amando Salomão, amando, admirando, gostando dele, daquela coisa, mas como ele já começou, veio o poder, né? O poder econômico, o poder de influência, o poder de fama, o poder, os poderes, e aí pronto, as mulheres, né? Versículo 10. Acerca desse assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse outros deuses, porém não guardou que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino. Quer dizer, o reino, qual é o reino? O reino de Israel. Todo aquele reinado de Israel que prosperou muito com Davi, que prosperou muito no tempo dele, no início do ministério dele também, do reinado dele. Aí diz: e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias, não o farei por amor a Davi, ó, teu pai. Todavia, não Todavia, nos teus dias, quer dizer, você em vida, eu não vou fazer isso por amor a Davi, teu pai. Da mão de teu filho rasgarei. Quer dizer, quando o teu filho pegar, assumir, então eu vou rasgar a partir dele, vai ter problema. Rasgarei, certo? Então isso aqui Deus está dizendo que ia acontecer e Salomão ainda estava em vida, certo? 800, do ano 900 para 800 antes de Cristo. Porém, todo o reino não rasgarei. Deus dizendo, eu não vou destruir todo o reino. Uma tribo darei a teu filho por amor a meu servo Davi e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, e o Edomeu, ele era da descendência do rei Edom. Muito bem, vamos parar por aqui e vamos voltar lá para os livros. Nós lemos aqui justamente quando Deus fala com Salomão que iria tirar o reino. Salomão, não nos dias de vida de Salomão, não nos dias de vida de Salomão. Foi essa parte aqui que nós lemos. Ó. Ao longo dos 25 capítulos, acompanhamos as tentativas dos profetas em alertar as pessoas sobre o juízo de Deus, para que deixem de crer em outros deuses, quer dizer, para não seguir o que Salomão vinha fazendo, para não fazer o que Salomão estava fazendo, porque Salomão induziu o povo a crer em outros deuses. Então é por isso que você tem que ter cuidado com os Salomãos ou Salomões dos dias de hoje. Você tem que ter cuidado com o Salomão do dia de hoje, que fica induzindo a pessoa a crer em outros deuses, seja um deus de imagem, seja um deus mamon, que é o deus dinheiro, seja o deus da fama, o deus do sucesso, o deus da idolatria, qualquer coisa assim, qualquer coisa que vem desviar você, afastar você, tirar você do caminho de Deus, você tem que ser firme. Não, e não, não. É ser prudente como serpente. Ninguém fica alisando a cabeça de uma cascavel, de uma jararaca, dizendo, ô jararacazinha bonitinha. Ninguém fica. Jesus, ele te ensinou isso. Presta atenção aos ensinamentos do Senhor Jesus. Mesmo que isso venha lhe causar vida. Mas você pode até morrer. Você pode até morrer fisicamente, mas você não morre espiritualmente. Certo? É o que está acontecendo na Nigéria. Na Nigéria e nos países muçulmanos, nos países orientais, aonde o que predomina são os muçulmanos que estão matando os cristãos. Você vai ver aí, se você quiser ver aí nos sites, tem aí vagas de cristãos vivos sendo mortos pelos muçulmanos porque eles estão tentando conduzir esse povo crente, fiel a Deus, a negar Jesus. E esse povo não está negando Jesus.
Esse povo está preferindo morrer do que negar Jesus. E aqui no Brasil, ou aqui na América Latina, na América Central, ou na América do Norte, a gente vai ver aqui nós, americanos e sul-americanos, brasileiros inclusive, negando Jesus por pouquinha coisa, por nada. Uma furadinha de alfinete no dedo. Eu vou largar Jesus. Pela prostituição, pelo adultério, pela idolatria, negando Jesus. Mas nós, obreiros do reino, como eu estou falando aqui com muitos obreiros do reino, a gente manter firme com Jesus até o fim. Amém? Escreve aí alguma coisa, aí escreve eu vou. Você que está aqui agora, escreve aí, eu vou me manter firme. Eu vou perseverar firme até o fim, em nome de Jesus. Escreve aí. Muito bem. Então, o que aconteceu? Salomão morre. E quem que assume o reinado? Quem assume é o seu filho Roboão. Roboão. Jeroboão estava cativo, estava fugido, e estava no Egito, e estava lá aos cuidados do faraó do Egito. Quando o pai morre, ele, como ele era muito popular, uma pessoa assim, sabe, de que tinha movimentos, fazia mobilização de movimentos de pessoas, e o pessoal gostava dele. Então, o que aconteceu? 10 tribos, que são as tribos, é como se fosse aqui no Brasil, são estados, lá são províncias. Então, 10 tribos, 10 estados, que é o estado assim do lado do norte, eles escolhem Jeroboão como seu rei e não quiseram se submeter a Roboão, que, por ordem da dinastia, quem tinha que cuidar de Israel seria Roboão. Depois de Salomão seria Roboão. Mas não, o povo, 10 tribos escolheram ficar com Jeroboão, aí foi dividido. Pronto. O pessoal de Jeroboão fez a capital em Samaria, esse aí ficou sendo dado o nome de Israel. E a capital de Jerusalém continua com os judeus, que só 2 tribos. Você leu comigo aqui em 1 Reis, capítulo 11, quando o Senhor disse, olha, 2 tribos eu vou separar, que é essas tribos que vão ficar em Jerusalém, que ninguém vai tocar. E o que acontece? Essas 2 tribos ficam em Jerusalém. As 10 que vão seguir lá para o norte, então vocês fiquem lá. E assim, Jeroboão começou a fazer o que era mal perante o Senhor, enquanto que Roboão continuou aqui firme, forte e fiel, adorando o Deus de Jerusalém, o Deus de Israel, o Deus de Davi. Então, os judeus, que eram 2 tribos, Judá e Benjamim, que se uniram. Agora, as outras 10 tribos, que era bem maior, bem mais forte e tudo mais, então eles se reuniram e ficaram com Jeroboão. E o que aconteceu? Começaram a fazer o que era mal perante o Senhor, e vai passando de rei, vai passando o tempo, e os profetas profetizando, e os profetas anunciando, e eles não davam ouvidos. Quando foi no ano 722, invade a Síria. Síria. Tem 2 tipos de Síria. Tem a Síria sem A na frente e tem o Assíria. As Sírias, conhece? Tem até hoje, está aí por aí. A Síria tem ainda descendência desse povo. Mas a Síria foi eliminada, certo? Mas nesse ano, hoje não existe descendentes da Assíria. Só que nesse ano de 722, o que aconteceu? A Síria entrou em todo o território de Israel, não dos judeus, que seria Jerusalém e ali as partes de Jerusalém vão. De Israel entrou, mas
Esse exército entrou com tanta força que eliminou todos os homens, todos os soldados, todo mundo, eliminou. Quem escapou foi servir de escravo na Síria, ou então fugitivo para outros países que ficou como escravo. Mas eliminou, já não existe mais Israel. Acabou Israel. Só tem agora os judeus. Então, por isso que hoje em dia dá-se o nome dos judeus. Não fala mais Israel. Embora os judeus são da descendência de Israel, que vem de Jacó. Mas quase não fala de Israel, porque Israel foi eliminado nesse ano 722 antes de Cristo. Bom, agora, quais são, quais são a descendência de Israel que existe? Judeus. E os benjamitas, os judeus. E aí começa tudo de novo com os judeus. E isso era mais ou menos no ano 722. Se cumpriu aquilo que a gente falou. Pessoal, isso aí está apontando para o tempo de hoje, que a gente, nós profetas, nós pastores, nós mensageiros, que estamos falando para as pessoas se consertarem, aceitarem Jesus. Estamos falando para as pessoas andarem no caminho de Deus, obedecerem a palavra, não adorar outros deuses, não negar Jesus e se firmar no Senhor Jesus. E o que vai acontecer? Nós estamos no final dos tempos. Então, isso faz conexão com a nossa escatologia. Você vê de que as profecias estão se cumprindo dia após dia, estão se cumprindo. Não vai demorar muito, nós vamos ter aí esse anticristo que vai surgir, que vai ter um domínio em todo o governo mundial, e aí vai haver as perseguições, como já começou as perseguições na igreja, que esse grupo de pessoas aí que nega Jesus vai aumentar, e eles vão perseguir com toda a força. A igreja começou, já estão perseguindo lá na Nigéria e nos países onde o que predomina são os muçulmanos. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, aqui nos países americanos, não vai demorar muito para poder isso acontecer. E é aí onde está sendo avisado, porque as pessoas que estão em Cristo Jesus, eles vão ter uma proteção. Quer esteja livre da grande tormenta que vai vir, ou quer esteja dentro da grande tormenta que vai ter, mas não importa se vai estar livre do arrebatamento, com o arrebatamento, ou se vai estar livre com a proteção divina, mas vai ter a proteção divina nesses que estão agarrados com unhas e dentes agarrados em Cristo Jesus. Esses vão ter a proteção divina diante do que vai acontecer. Então, esse, quando você pega esse acontecimento, esse evento antes de Cristo, 722 anos, você vai fazer conotação que é uma tipologia do que vai acontecer agora no final. Assim como os profetas anunciaram, avisaram, e eles não quiseram saber, e avisavam, rapaz, se converte, para de adorar imagens, para de fazer isso, de adorar Astarote, de adorar os deuses dos Adonitas, de adorar o Deus Mamon, os deuses, adora Jesus, é só Jesus, só o Senhor. Nós temos falado isso. E as pessoas só querem saber de barra, de sucesso, de fama, de dinheiro, de passear. Pessoas que não botam força nenhuma para vir à igreja, para congregar, para estar em comunidade, a adorar o Senhor. Mas bota uma força tremenda para um passeio, para uma viagem, para uma coisa. Tudo que está ligado às coisas do mundo, eles se esforçam, pagam caro, gasta dinheiro, gasta tempo, gasta o que for preciso. Mas para as coisas de Deus, não faz tanto assim para se esforçar. Enquanto que, lá no livro de Lucas, no capítulo 16, no versículo 16, está escrito: o reino de Deus é tomado por esforço.
Então, isso significa dizer que muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque são poucos que estão botando força. Meus amigos, deixa eu terminar aqui com a leitura lá, que é muito profundo isso. E olha, o tempo passa, né? E aí, vamos aqui, ó, ainda falando do segundo livro de Reis, né? Mesmo com os esforços dos profetas, aos poucos as nações e os reinos caem em declínio. Quer dizer, trazendo para os dias de hoje, os esforços dos pastores, dos missionários, dos obreiros que estão, né, nas pessoas, nas famílias, né? Com isso, os reinos são invadidos e destruídos. O reino do norte de Israel é ocupado pelos assírios, tá vendo aqui assírio com a, e o reino do sul é ocupado pelos babilônios, que foi o que aconteceu dos babilônios. No reino do sul, no reino do norte, acontece em 722 a.C., e no reino do sul acontece pelos babilônicos no ano 600 a.C. Longe dos princípios de Deus, toda a nação fica indefesa, exposta em Jerusalém, acaba sendo destruída pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, que ao levar os judeus para a Mesopotâmia, acaba escravizando-os. Portanto, neste livro podemos conhecer a história da queda dos reinos e o trabalho dos profetas em convencer o povo a crer no Senhor. Além disso, entendemos que a necessidade de fidelidade da crença. Além disso, aprendemos a necessidade de fidelidade e da crença em Deus. Meus amigos, isso aqui é muito profundo. Você tem que ouvir isso aqui várias vezes, assistir enquanto lava a louça, vai à casa, faz as coisas, colocar o fone no ouvido e ouvir várias vezes. Isso aqui você tem que mandar para os amigos, isso aqui você tem que anunciar para as pessoas. Gente de Deus, presta atenção o que o pastor Lira está falando, porque o que aconteceu no ano 722 com o povo de Israel, as 10 tribos, que esse povo foi eliminado. E depois aconteceu também com o povo judeu, que não deu ouvidos, e também foi escravizado na Babilônia no ano 600. É o que vai acontecer agora no final dos tempos. Nesses últimos tempos é o que vai acontecer, nós estamos caminhando para isso, porque o povo está zombando de Deus, o povo está escarnecendo de Deus, o povo está apostatando da fé, apostatando de Deus, largando Deus, não quer saber de Deus. Está aí uma briga por causa de dízimo, por causa de oferta, é denominação falando da outra denominação, pastores que se desligam dessa denominação e começam caluniando e trazendo os podres daquela denominação, é outros que saem, sabe, para abrir os trabalhos e ao invés de pregar o evangelho, fica perdendo tempo. Outros que abrem um trabalho para copiar, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V daquilo que ele havia fazendo, aquele comércio, aquele mercado que eles estavam fazendo lá naquela outra denominação. Agora ele está abrindo também para ele, para que ele possa também fazer mercadoria da palavra de Deus. Aí você diz bem assim, e o senhor, pastor Lira, você também não abriu o ministério? Tá? Agora, olha, vê se eu tenho aqui feito campanha de fé, arrecadação de dinheiro, de oferta, disso, daquilo. Mal eu peço para você dizimar, ajudar o, o canal, ajudar o ministério. Só isso, que está começando. Porque quando já estiver bem, eu já estiver andando e não precisar de eu pedir a ajuda de vocês, não vou nem tocar em assunto de dízimo e oferta. Aqui, como eu nem toco. Olha, os meus vídeos são 3.300 vídeos que eu tenho, fora as lives que eu faço, e analisa uma por uma, vê se eu fico o tempo todo falando de dízimo e oferta, e venha dar, você vai ser abençoado, se você der, você vai ser abençoado, se você não der, você vai estar amaldiçoado. Vê se eu fico perdendo tempo com isso. Eu quero morrer em paz, meus amigos, eu quero cumprir minha missão.
Na denominação onde eu fui pastor 41 anos, eu não tinha liberdade de fazer o que eu estou fazendo aqui, de falar o que o Espírito Santo está me dando oportunidade para mim falar. Eu não poderia gravar esse vídeo, não estaria fazendo se eu estivesse lá, nem poderia, porque eles iriam impedir. Porque lá eles pagavam meu aluguel, eles compravam minha comida, eles me davam meu gás, eles pagavam minha luz, tudo eles botavam na mão. Era um bom ajuste de custo, um bom salário, carro, casa, tudo, uma boa vida, para tapar minha boca, para poder eu não falar, para poder eu não escrever meus livros. Então eu vi que não podia continuar assim, cheguei, eu levei 11 anos me preparando. Sabe o que eu fui fazer? Estudar teologia, escatologia, estudar sociologia, ciências políticas, fora os outros cursos que eu fiz, fui estudar, me preparar para poder eu saber o que estava fazendo. A única coisa que eu saí de lá foi com uma dublô que eu comprei, que quando cheguei aqui em Minas ainda estava tinha que pagar alguma coisinha que faltava pagar. Os últimos anos que eu fiquei, os últimos tempos que eu fiquei, foi juntando aquele dinheiro, comprei um dublô, porque para eles pagarem, para eles me darem a minha passagem de avião e trazer minhas coisas, eu teria que assinar um documento lá. E eu na entrada eu não assinei. Por que eu vou assinar na saída, no desligamento? Não assinei, eu digo, não. Eu já sabia, a gente assinou documento que se a gente morresse, aonde morresse, o nosso corpo não iria ser transferido, nosso corpo teria que ser sepultado lá, naquele estado, naquele país, não ia ser trazer o corpo. Eu assinei esse documento, vários documentos que eu assinei. O senhor agora vai colocar tudo no ventilador? Não vou, porque eu não vou perder tempo com isso. É porque, final dos tempos, essas coisas têm que acontecer. Tá acontecendo na denominação onde eu estava, está acontecendo em outras denominações. Se eu não tiver cuidado aqui onde eu estou, pode crescer, estourar a bolha e amanhã ou depois virar também um sistema. Só Deus para me livrar disso não aconteceu em vida. Porque se eu acontecer depois que eu fui, os que ficaram lá depois de mim, aí eu não vou responder. Mas só Deus, porque nós estamos no final dos tempos, pessoal. Ao final dos tempos, a ganância, entendeu? A mercadoria, fazendo da palavra de Deus mercadoria. Então, meus amados, meus amigos, essa é a aula, é o ensinamento que eu trago para os obreiros do reino, para vocês que estão aqui orando comigo, estão comigo. Vamos pegar firme e vamos se preparar em Cristo, para que aconteça o que acontecer, nós vamos estar firmes com o Senhor Jesus. Amém? Amém, amém? Dá para você escrever amém aí? Se você diga, não concordo, escreva por que você não concorda. E ligue em contato comigo para poder a gente debater, você me convencer do que você não concorda. Eu estou trazendo aqui a palavra de Deus. Eu não concordo com o senhor acabou de falar aí do que aconteceu. Eu não falei nada diante das coisas que vi, que ouvi, que tudo mais. Eu não falei. Mas tá bom, eu vou parar, não vou perder tempo com esses negócios picuinhas, não, porque já passou, já passou, já era. Meu negócio agora é fazer o que eu tenho que fazer, que Deus me chamou para fazer. E muito obrigado, meu Deus, porque hoje eu posso fazer e vou fazer. E que o Espírito Santo me ajude para mim fazer. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, Teu Filho amado, na Sua presença estou aqui agora, nesta manhã de domingo, juntamente com essas pessoas que estão comigo
agora, nesse momento da transmissão, e também os outros que estão em outros horários, em outro momento. Estou orando por mim, primeiro por mim, depois minha esposa, minha família, meus filhos, meus netos, meus parentes, porque o Senhor diz que se a gente não se preocupa pelos os seus, se vós não vos preocupardes com os vossos, e principalmente com os da sua casa, tem negado a fé e é pior do que incrédulo. Oh, meu Deus, primeiro eu. O Senhor disse, crer será salvo tu e a tua casa. Isso significa que eu e a minha casa seremos salvos. Como também essa mulher, esse homem, essa pessoa que está aqui comigo, que está orando, mantendo em oração todos os dias aqui conosco, será salvo. Essa pessoa e a sua casa. Oh, meu Deus, eu estou falando para essas pessoas aqui, ensinando para os obreiros do reino e todos que estão aqui comigo sobre o livro de 2 Reis. Que esse livro de 2 Reis, o que acontece com esse livro de 2 Reis? O livro de 2 Reis são 25 capítulos e é acompanhado das tentativas dos profetas em alertar as pessoas do juízo de Deus. Como teve no ano 722, aconteceu a entrada dos assírios que entraram e destruiu Israel. Quando foi no ano 585, de para 600, entra os babilônicos e destruíram Judá, o povo judeu, levando para cativeiro, porque também foi rebelde. Parece que o Senhor é um Deus que castiga. Parece que o Senhor é um Deus de que mata, um Deus de vingança, de ódio. Mas não é. Não é. Esse Deus é Deus de amor. Foram os próprios israelitas e os judeus que abriram suas próprias covas e preferiram a destruição. E é o que está acontecendo nos dias de hoje, meu Pai. A gente também está pregando, ensinando, meu Deus, trazendo as pessoas a entenderem do que está para acontecer e eles não dão ouvidos, meu Deus. Ah, meu Senhor, me ajude, me dê sabedoria como lidar, como viver nesse tempo, Pai, tão difícil. Porque o que aconteceu com Israel e os judeus, Israel foi destruído pelos assírios, os judeus foram destruídos pelos babilônicos. E o que vai acontecer, meu Deus, nos dias de hoje, nesses últimos dias? O que vai acontecer? A igreja do Senhor e Israel, que não estão voltados para Cristo, para o Messias, o Salvador, também serão destruídos. É isso que vai acontecer. Ah, meu Pai, meu Deus, cada obreiro que aqui está, obreiro do reino, cada membro, cada pessoa, Pai, cada um, esses que estão inscritos nesse canal, faz com que eles venham participar e assistir esse momento, Pai. Os obreiros do reino de Deus, de qualquer denominação, faz com que eles ouçam e participem desta oração. Se entregue para Jesus, meu irmão. Se entrega para Ele, aceita Ele. Se conserta com Ele. Você que não está consertado com Ele, conserta com Ele. Seja forte. Eu disse para você no início, você que está até agora comigo aqui, eu disse para você que se você ficasse aqui, o teu coração ia ficar cheio de temor. E olha como está o teu coração agora, eu tenho certeza que está cheio de temor do Senhor. Sejam todos abençoados.
Entregue sua vida para Deus, entregue seu coração. Pare de fazer o que você está fazendo de errado. Aquilo que a tua consciência te acusa, aquilo que a tua consciência está mostrando, para de fazer isso, pare de fazer. Receba agora o Espírito Santo, a força do Espírito Santo para você parar, para você continuar. Se você não, pastor, minha consciência está bem, pastor, estou bem. Então continue mantendo sua consciência limpa, receba a força, receba o poder de Deus, o Espírito de Deus, será salvo tu e tua casa. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Fale com Deus agora, apresente sua vida, seu coração, sua alma. Glória a Deus. Respira fundo e escreve aí, glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, Deus te abençoe. Eu vou encerrando por aqui, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês. À noite, vocês aqui de Itabirito, vem para congregar com a gente. Culto de oração, adoração e louvor. Nesta noite de domingo, às 18 horas, aqui na rua José Benedito 375, ao lado do restaurante Paraquí. Fiquem todos com Deus. Quem ficou até aqui? Quem ficou até o fim? Escreve aí, eu fiquei até o fim. Eu não falei que você ia receber o temor do Senhor? Olha aí como está o nosso coração. Tchau. Deus abençoe.